Bom dia, segunda-feira, 28 de abril. Título da lição, Daniel 2. É um prazer te receber para o estudo da Palavra do Senhor nesta manhã. Peço que você curta e compartilhe o conteúdo deste vídeo para que mais pessoas recebam também estas orientações. Questão de número 2. Daniel 2, 31 ao 35, apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? É importante que você leia todo o capítulo 2 para uma melhor compreensão do que nós iremos estudar agora. Em Daniel 2, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho profético de uma estátua que representava a sucessão de impérios mundiais. A mensagem para o orgulhoso Nabucodonosor era que o seu reino não permaneceria para sempre, segundo ele pensava, mas seria seguido por outros até o fim dos tempos, quando todos os reinos seriam destruídos e substituídos pelo reino de Deus, que é o único reino que jamais será destruído e vai subsistir para sempre. Daniel 2, verso 44. Nabucodonosor, que inicialmente aceitou a revelação, se recusou a reconhecer esse destino, a aceitar esse destino divinamente designado. Em reação à profecia, decidiu imediatamente erguer uma estátua toda de ouro maciço, expressando a sua intenção de contrariar e substituir o plano de Deus para as nações, assim como anteriormente fizeram os descendentes de Noé em relação à Torre de Babel. Em vez do reino de Deus, que substituiria todos os impérios anteriores da terra, o plano de Nabucodonosor foi reunir todas as nações sob o seu governo. Era um passado distante, onde as nações mais fortes subjugavam e oprimiam as demais. Quando a humanidade entrou no século XX, em 1º de janeiro de 1901, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os 3 grandes pilares do iluminismo, a razão, a liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência, iriam inaugurar uma nova era para a humanidade. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, logo de 1914 até 1918, destruiu esses sonhos. E ao final do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Personalidades como Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX afirmavam que a humanidade estava de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. É verdade que avançamos em tecnologia, mas nunca no sentido moral. A olhos vistos, percebemos que a involução e não a evolução é a realidade humana. Martin Luther King Jr. disse no passado: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. E isso é de fato assustador. E ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Vou encerrar com um pensamento do livro Educação, da página 173, de Ellen White, que diz assim: nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e a queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. O desenvolver dos acontecimentos em grande parte parece determinar-se por seu poder, ambição ou capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos de sua própria vontade. Apesar do caos em que vivemos, podemos ter a convicção plena de que Deus está com a mão no leme da história e, no final, tudo irá acontecer em benefício do seu povo. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos a Ti por esse dia. Pedimos a Tua direção para vencermos as batalhas que irão surgir à nossa frente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.